Para sossegado, está bem? Diz que faço estes disparates. Já estou a ouvir. Guardar um bocadinho que vocês cheguem. Para sossegado. Já estão a começar a chegar. Gratidão, meus amores. Ver quando é que eles chegam aqui no Facebook. É o que eu digo. O Facebook anda a brincar comigo, com as tonalidades. Não sei o que é que se passa com isto, mas também não interessa. Não interessa. Ainda não estava sequer a fazer live. Ok, já entrei, está quieto. Já entrei no Instagram, pensava que já estava preparada para no Facebook, mas ainda não estava ligada. Então, meus amores, espero-vos bem. Só aguardar um bocadinho que alguém entre no Facebook para eu perceber se isto já está a funcionar. Hoje estive a assistir de manhã e depois à tarde, apesar de ter muita coisa para resolver, decidi tirar a tarde para mim e estive simplesmente a descansar. Olhem, para quem não costuma ver séries, eu não costumo, mas há uns tempos descobri uma série na Netflix que depois esqueci-me dela completamente e hoje, ao fazer um bocadinho de zapping, lembrei-me da série e estive a ver uns episódios, que é A Noite de Todas as Almas. Se nunca viram A Noite de Todas as Almas na Netflix, permitam-se ver, ok? Estou eu com um tom, com uma cor muito esquisita no Facebook. Eu acho que me vou chatear com este telemóvel e está tudo certo. Então, meus amores, espero que tenham tido um fim de semana tranquilo, tenham tido um domingo tranquilo. Eu ontem falei convosco, né? E eu hoje senti que vinha falar outra vez, até porque nos próximos dias já vou estar com os meus filhotes esta semana e também vou estar a assistir e com formações. Depois é mais complexo vir falar convosco. E um dia destes pediram-me para eu falar da nova vibração dos números, da numerologia e que nova vibração é que os números têm neste alinhamento energético que nós estamos agora. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta antes, digam, está bem? Se não, vamos a isso. Olha, eu não sei, finalmente, bom, deixa eu ir, que são daqui a bocado. Eu daqui a bocadinho volto outra vez. Eu sinceramente não preparei nada, não sei o que é que vai sair. Será o que o Divino entenda que eu vos vou transmitir. E eu sinto que a numerologia, ou seja, que o entendimento da energia dos números mudou muito nos últimos tempos. Aliás, já há anos, quando eu estive com Cryan, a primeira e a segunda vez que a comitiva de Cryan esteve em Portugal, já se falava muito nisso. O próprio Cryan fala nisso, numa numerologia diferente. E a Michelle Karen também dava um entendimento diferente à numeração. Obviamente que o que eu vos vou transmitir, eu não tenho por memória o que é que eles diziam ou deixavam de dizer. Isto também já foi há 14 ou 15 anos atrás, e a energia já mudou muito de há 15 anos para cá. Aliás, a energia mudou muito do ano passado para cá, quanto mais de há 15 anos para cá. E é interessante porque um dia destes eu estava a dar uma terapia a uma pessoa, estava a realizar uma terapia e essa pessoa trabalhou durante muito tempo com numerologia. E à medida que eu ia assistindo, ele ia sempre buscar referências da numerologia. Porque não sei o que é isto, então como tal é isto. Eu disse, não, vamos perceber que muitas vezes nós estamos focados em pré-determinismos só para não assumirmos uma responsabilidade de fazermos coisas diferentes e de estarmos de uma maneira diferente. Ok? E isto tanto serve para a numerologia, como serve para a astrologia,
como serve para todas as formas que nós podemos ter de nos conectar, inclusivamente para o tarô ou para os oráculos. Se nós olharmos para alguma coisa como pré-determinante e como algo que nos impede ou que nos condiciona, somos nós que nos estamos a condicionar, ok? Não é essa energia, deixem-me chegar um bocadinho para trás, não é essa energia que nos está a condicionar, mas somos nós que o estamos a fazer. Quero ver se eu estou para aqui a fazer disparates, mas queria-me pôr em posição de Buda, como diziam os meus pequeninos. E eu hoje então senti vir falar um bocadinho convosco sobre a energia, sobre a energia dos números. Eu hoje não me arranjei, não saí de casa, estou de cara lavada, hoje estou mesmo au naturel, como costuma dizer. E então, o que é que eu sinto? Eu sinto que ultimamente o nosso entendimento dos números é essencial que tome uma outra consciência. Então, o que é que eu vos posso dizer? Número 1. O número 1 é o número da unicidade, é o número dos inícios, é o número do uno. Até aí, acho que estamos todos de acordo. E sempre que surge um número 1, é algo que é um processo inicial, é algo que é temporário, é algo que nos mostra que rapidamente pode haver uma alteração. Eu posso-vos dizer, por exemplo, como é que eu sentia há 4 anos atrás, quando eu me divorciei. Vocês sabem que fui eu que tive que arranjar uma casa e, apesar de eu na altura não estar-me a agradar essa percepção, eu fui parar para uma casa que era o número 1 do primeiro andar. Ou seja, a casa era no primeiro andar, não tinha outra casa no primeiro andar. O prédio era o número 1 e a casa estava no primeiro andar. E eu, na altura, passado pouco tempo de lá estar, eu percebi, ok, eu não vou estar aqui muito tempo. Não sei porquê, mas não vou estar aqui muito tempo, porque isto foi só uma movimentação para lançar um novo caminho. E não tem que haver uma continuidade, ou seja, o 1 tem tudo em si, mas dá-nos também uma oportunidade de nos abrirmos a uma nova forma de ver as coisas. Porque, efetivamente, quando nós vamos para a energia do 1, exatamente, são novos inícios, quando nós vamos para a energia do 1, nós vamos para o uno. E no uno estão todos os potenciais e nós podemos nos alinhar com qualquer dos vários potenciais. Por isso, até no ano 1 podem surgir várias situações 1. Ok? Nas nossas vidas, já, não venhas aí, deixa de estar aí embaixo. Nas nossas vidas, quando estamos muito conectados ao número 1, isso mostra-nos também. Agora, por exemplo, se nós temos não é o 1, se temos o 11, o 11 nunca é um 2, porque o 11 é um número mestre. E eu acho que já todos percebemos isso, que os números mestres não se decompõem. Então o número 11 é o número da mestria, ok? O número 11 é o número da mestria, o número 11 é aquele que mostra o mestre interior, que mostra que de alguma forma, em alguma situação, estamos a assumir uma consciência intrínseca e uma uma responsabilidade, uma coerência de nós para com o outro. Enquanto que passamos do 1 e no 1 nós somos independentes, ao mesmo tempo que estamos unificados com todos e com o todo, temos a consciência do 1. No 11 nós vivemos a vibração da mestria. No 111 nós vivemos um convite e cada vez que acrescentamos um número, essa vibração torna-se mais forte. Por exemplo, muitas vezes as pessoas veem o 1111 ou veem o número 111 nas próprias horas, 1h e 11 minutos, 11 horas 11 minutos. Cada vez que surgem essas numerações, estão-nos a convidar para voltarmos para o nosso interior, para irmos para o nosso uno, mas um uno ascendido em si. E como é que nós cuidamos de uma individualidade que é ascendida, de uma originalidade que é ascendida, de uma peculiaridade que é honrada?
quando vamos para dentro de nós e nos permitimos fazer a conexão com todas as dimensões de tempo, de espaço e de ser. Quando nos permitimos perceber que a nossa individualidade existe em uníssono com todas as comitivas e com todas as linhagens. Existe com os guardiões que assistem pela lei do existe com os elementais, existe com os dragões, existe com os unicórnios, com os anjos, com os arcanjos, com os guias, com os mestres, com as nações estelares, com os Elohims e também com todas as linhagens, o Hampe, o Kawaka, o Kurakakuya, Ktaitantiranti, Pampa Messayok, Alto Messayok, Mossok, seres iluminados, seres unificados e linhagem das mulheres que se libertaram a si mesmas do sofrimento e da dor. E mais linhagens que vocês sintam, mais linhagens que vocês podem encontrar. Quando nós vemos muitas vezes, por exemplo, o 1111, esse imenso portal energético, é um portal energético que nos leva à visão e ao entendimento do mas o entendimento amplificado. É a percepção de que estás acompanhada. Tu estás a viver o teu processo pessoal, estás a trilhar o teu caminho pessoal. Lembra-te que és um com o Deus, és um com o Divino e tens toda essa sustentação. E cada vez que vem um número desses, é um convite a lembrar essa nossa mestria e a largarmos as memices da mente. Porque a mente... Dobi, assim magoas-me, porque isto é fininho. Porque a mente também, muitas vezes, nos quis convencer que tudo rodava à volta do ser humano. Nós já chegámos a acreditar, não é? Que todos os planetas rodavam à volta da Terra. Que o próprio Sol fazia o seu movimento à volta da Terra. Nós éramos o centro. Está quieto que tu arranhas-me. Pô, fogo, Dobi. Estas roupas são finas e ele sempre a subir, isto magoa. Não vens para aqui agora. São pois distrais-me também. e já me cravou aqui porque ele escorrega, porque isto são tecidos finos, ele escorrega e depois magoa-me. Então percebam que quando vocês veem o 1111, por exemplo, há uns tempos eu vi uma matrícula que foi tão interessante quanto isto. Era 11II11. Ou seja, ao longe o II não era um II, era um 11 também. Aquelas duas letras, com o 11 e o 11 de cada lado, eu só vi um portal energético 111111. Certo? Um portal energético que me conecta às várias dimensões de tempo, de espaço e de ser e ao convite a manifestar essa unicidade que o representa, essa originalidade que o representa, essa individualidade que o representa, o potencial de manifestar um novo caminho que o representa, alinhado com o propósito de vida divino, porque o nosso propósito de vida divino exerce-se a cada novo começo. Cada vez que nós nos permitimos transformar daquilo que éramos no momento anterior para o que estamos a ser no momento do agora. Então o convida-nos a estarmos presentes a cada instante da nossa vida no agora. Porque, efetivamente, o ser humano tem muita mudança e não quer mudar. Mas a verdade é que a única coisa constante que existe é a mudança. Nós, a toda a hora e a todo instante, estamos a mudar. E não deixamos de ser e unos. Então, honremos esse potencial de manifestação de um novo início a cada agora. Então o traz-nos este convite. Não é algo que é só um início, é só um princípio e agora o que é que eu faço? Não. É um imenso potencial para te abrires a algo que podes manifestar de uma forma absolutamente grandiosa. Porque quando tu te conectas, o gato depois despiu-me toda, não é? Quando tu te conectas profundamente, tu alinhas-te com a vibração do divino que atua através de ti, que se exerce através de ti. A seguir passamos para o número 2. E no número 2 é o eu e o outro. E eu ainda ontem vos disse no direto que fiz que quando o divino concebeu o 2, concebeu o outro, foi a forma de se experienciar a si próprio. Foi a forma que o uno teve de se poder ver, de se poder
Vejo muitas vezes o número 2222. Já lá vou, Paula. Não vais para aqui para o colo, Dobi, senão tu arranhas-me agora. Já lá vamos ao 2222, está bem? Então, percebam que... E já vamos falar sobre estarem sempre a ver os números em portal. Vocês, aliás, se vocês forem à minha página da Viagem ao Centro do Eu no Facebook, se forem aos álbuns de fotos e forem ao álbum que diz Mensagens da Alma, vocês têm textos que eu escrevi sobre os números em 2016, ok? Ou 2015, há 10 anos. Já têm textos que eu escrevi há muitos anos sobre este assunto, ok? Pronto, já está aqui resolvido um assunto. Entretanto, meus amores, porque efetivamente às vezes as pessoas têm comentários impróprios e desrespeitosos e que não vale a pena estarem presentes. Então, meus amores, percebam que o número 2 convida-nos a experienciar-nos no outro. E nós vivemos numa realidade, num planeta que nos convida a viver a dualidade. E a dualidade não é negativa, porque a dualidade é efetivamente o divino a experienciar-se a si próprio. A dualidade permite-nos, o 2 permite-nos ser os dois que são um. Mas são um como? Sendo cada um uma unicidade, encontram-se, espelham-se e ao mesmo tempo podem amplificar-se. Mas é quando nós estamos e nós vivemos em sociedade, ok? Nós vivemos em sociedade. O ser humano vive relacionalmente. Não há ninguém que consiga ser ermita porque ninguém nasceu do nada. Todos nascemos de um útero. E logo a partir daí há um e o seu filho. São 2. Então nós vivemos sempre com a vibração do 2 connosco. Também. Porque nós temos sempre alguma interação com algo. Eu e a terra, eu e a água, eu e o fogo, eu e o ar, eu e o meu gato, eu e as plantas, o eu e o outro. Mas esse eu e o outro, mais uma vez, nos leva para uma consciência amplificada do que é ser o somos. E o somos é uma expressão do um, do uno. Quando nós vamos para o número mestre 22, então aí nós temos a vibração do arcanjo Rafael. A vibração da manifestação da cura. E porquê a manifestação da cura e porquê o número 22, o arcanjo Rafael? Porque, efetivamente, nesta dimensão em que nos encontramos, é no potencial de nos vermos no outro que nós podemos mergulhar dentro de nós e percebermos o que se esconde tantas vezes na sombra para ter poder, tudo aquilo que é o nosso potencial maior e trazê-lo cá para fora. Por exemplo, no 2, e agora está-me a vir isto, está a luz e a sombra. E a maior parte das pessoas teme a sombra e outros tantos terapeutas dizem tem que se fazer trabalho de sombra, tem que se fazer trabalho de sombra. Mas já vos disse isto milhentas vezes, não se tem que fazer trabalho de nada. Porque cada vez que vocês acharem que têm que fazer trabalho, estão a pôr uma carga de dificuldade, de cansaço, de exasperação. Ok? Então, quando nós mergulhamos em nós, sim, nós vamos para o princípio, vamos para o vácuo, vamos para o void, vamos lá para dentro, vamos para o útero. Mas o que está lá dentro não é aterrorizante. Só é aterrorizante porque nós passamos a querer esquecer disso, porque criamos um conceito e uma crença de que o que está na sombra mete medo. Nós sem noite não teríamos o descanso. Sem noite não havia a semente. Porque a terra é a noite da semente. Olhem que eu esta nunca me tinha vindo. Eu hei de escrever isto, que isto é muito poético. Hein? A terra é a noite da semente.
para nós humanos, eu tenho que escrever isto, escrevam aí que é para eu depois escrever, que eu gostei desta frase, a terra é a noite da semente. E a verdade é que é. E se nós levarmos isto para as nossas vidas, obviamente há pessoas que trabalham à noite, que são notívagas, mas a noite convida-nos sempre à introspeção. A noite convida-nos ao mergulho e é na noite que nós regressamos ao lar, muitas vezes em viagem astral. Quem dorme durante a noite, não é? Que regressa ao lar para se restabelecer, para se alinhar, para estar em contacto com todas as suas outras dimensões de tempo, de espaço e de ser. Seja qual for a sua noite, porque a noite, neste caso, é o tempo que nós nos concebemos para descansar e para dormir. Mas no 2 também está gratidão, Catarina Guerra. No 2 também está concebida a vibração do dia e da noite, do sim e do não, da bênção e da experiência, ou do desafio, ou do resultado positivo e daquilo que nós achamos que é um desafio. Agora a questão, meus amores, é que como é que depois nós saímos do 2? Quando, por exemplo, saímos do 2 no sentido de uma dualidade que nos prende, de uma dualidade que magoa, de uma dualidade que nós achamos que temos que lutar contra. Quando nós vamos para a vibração do número 22. Porque, efetivamente, se o ser humano é um ser ou se o divino se expressa no outro e o ser humano é convidado constantemente a ter uma interação com alguém ou com algo, porque nós estamos sempre em interação com algo. Eu, neste momento, estou em interação com a cadeira em que estou sentada. Não é? Esta mesa que está aqui à minha frente, eu também estou em interação com ela. Eu estou em interação com o ar que eu respiro. Nós estamos sempre em interação com algo. E isso é um relacionamento nosso connosco próprios. Porque esse algo, o ar, também está em mim. Percebem? O importante de mergulharmos nesta vibração e depois percebermos que o número mestre 22 nos traz a consciência de que quando nós elevamos a nossa percepção do que é o eu e o outro para o somos, nós encontramos a energia e o potencial da cura. E aí temos o auxílio do Arcanjo Rafael. E agora, se eu vos disser que é o Arcanjo Rafael, e a quem já fez o alinhamento matinal e noturno comigo, e o alinhamento de toda a coluna de chakras multidimensional, sabe que é o Arcanjo Rafael que cuida do chakra da terceira visão. Ok? E, efetivamente, no chakra da terceira visão, nós podemos percepcionar tudo como sendo uma parte de nós. Para isso acontecer, temos que nos permitir limpar os véus, mas depois nós já lá chegamos. Daqui a bocadinho, quando eu chegar ao número 7. Mas percebem que a partir do eu e do outro se chega a uma visão mais elevada, a chamada visão da águia, ou a clarividência. E agora, que não era para falar nisto, eu já vou continuar nos números, vou-vos falar um bocadinho da clarividência. Eu hei de fazer um TikTok mais breve sobre isto para deixar esse esclarecimento de uma forma mais condensada, mais pititi, para ver se as pessoas percebem. As pessoas têm uma noção muito hollywoodesca dos filmes de Hollywood e das séries do que é ser clarividente. Há muitas pessoas que acreditam que aqueles que são clarividentes veem os outros seres a toda a hora e a todo instante. Veem a aura das árvores e dos animais e de tudo o que envolve a toda a hora e a todo instante. Não. Isso não acontece. Isso é mentira. E quem vos disser que está sempre a ver, ou vos está a mentir, ou já desenvolveu uma condição alienada, ok? Tem condições mentais que leva para estar num estado alienado de ser. Não está neste plano. Não se permite estar neste plano. Já desenvolveu patologias.
E isso não é uma clarividência saudável. Porque quando se vê tudo e mais alguma coisa e não se consegue deixar de ver tudo e mais alguma coisa, por exemplo, ou se diz que se vê tudo e mais alguma coisa, tudo o que é exagero é um distúrbio. Por isso, o convite sempre é irmos para o centro, é encontrarmos o caminho do meio em tudo. Então, muitas pessoas são clarividentes e continuam a acreditar que não são clarividentes porque não estão sempre a ver desencarnados, não estão sempre a ver seres de luz a toda a hora e a todo o instante. E eu agora pergunto-vos, quando olhas para as nuvens, tu vês formas? Quando olhas para o sol e tiras fotos e vês que ele está com uma tonalidade diferente, tu não consegues notar? Quando às vezes estás muito abstraído nos teus pensamentos e até olhas para uma parede, para um teto, para o chão, até para uma alcatifa e de repente vês lá um desenho, um símbolo que tu nunca tinhas visto, mas está lá. Quando vais no caminho e vês corações onde mais ninguém vê, encontras pormenores, não te escapam pormenores que mais ninguém vê. Estás num parque, na natureza, e aquela árvore chama-te a atenção porque aquele tronco tem coisas diferentes e tu consegues captar, consegues sentir. Isso também é clarividência. Entendem, meus amores? Bem, isto hoje é a noite dos masculinos que precisam de ser banidos do stream. Pronto. E lamento, são masculinos como podiam ser femininos. Também há comentários que eu excluo muitas vezes que não são respeitosos e que não é só da energia masculina. E que não têm nada a ver, excluos acima de tudo, não têm nada a ver com o que se está a falar. Então, isto para vos dizer, meus amores, que vocês percebam que a capacidade de ver vai muito além do ver espíritos ou ver guias. Nós não estamos sempre a ver os guias. Eu não estou sempre a ver as comitivas. Muitas vezes eu sinto alterações ou vejo alterações na vibração do dia. Aliás, há aqui pessoas que estão aqui a acompanhar, que já estiveram comigo em grupos das ativações, até destas últimas viagens que eu fiz, em que até o ano passado, já foi o ano passado, quando eu estive no Cromlech dos Almendras, em Évora, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu fiz vídeos em que o céu mudava de cor, começou a mudar de cor, à medida que eu fazia o videozinho de 1 minuto e tal, 2 minutos. Quando eu estive quando fui em Inglaterra, a Stonehenge, a Glastonbury e a Tinta Gel, acontecia a mesma coisa. Muitas vezes, eu aqui nos jardins, ainda este fim de semana passado, que eu fui passear com os meus filhos cá em Portugal, isso acontece a mesma coisa. Sempre que eu pego no telemóvel para filmar qualquer coisa na natureza e que apanha ao sol, as câmaras hoje em dia já captam a forma como as luzes, a luz do céu, a cor do céu, muda a cada instante e a própria tonalidade das árvores se altera. Há uma pulsação. Se vocês forem ver vídeos que eu já partilhei para todos e para todos, vocês conseguem ver isso. E a verdade é que ter essa percepção dessa pulsação e vermos essa pulsação, vermos esses detalhes nos vídeos, já é clarividência. Então façam um favor a vocês mesmos e se alguém vos vier dizer que vê a toda a hora e a todo o instante tudo o que está à sua volta, duvidem, porque isso não era possível. Ok? Ou para acontecer, como eu vos estou a dizer, tem que haver já um distúrbio. Há um desequilíbrio. A pessoa está tão em negação da realidade que já vive nessa realidade alterada, ao mesmo tempo que ainda está aqui, está a negar a sua presença no aqui e no agora. Ok? E estamos a falar da clarividência porque estávamos a falar do arcanjo Rafael, cuidar da terceira visão e ser o arcanjo que rege o número mestre 22. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isto, aproveita agora, ok? Então vamos passar
Ponham as perguntas que quiserem, vocês estão-me a ouvir, mas por favor, ponham perguntas. Eu estou com um raciocínio, estou a desenvolver um raciocínio, mas se vocês sentirem fazer perguntas, força, porque me ajudam, está bem? O número 3, ajudam-me se for acerca do assunto, claro. Se começarem a fazer perguntas de outras coisas quaisquer, aí distraem. Vamos para. Acho que se perceberam o número 2, perceberam que eu tinha a transmitir com o número 2? Sim? Pronto. O número 22 é a vibração do Arcanjo Rafael, é a manifestação da cura. O 222 já é uma vibração. Todas as minhas filmagens são bem reveladoras. E são mesmo, Luísa. A tuas e provavelmente a todos nós. Nós às vezes é que podemos nos aperceber ou não. O número 222 é uma energia destas amplificada, mas convida-nos também a ter uma percepção muito maior dessa consciência do eu e do outro numa expansão. Numa expansão em que sentido? Que se nós formos ver, 222 também é um 6. E um 6 é uma interação, que eu daqui a bocadinho já vou explicar. Agora, quando nós temos um 222, nós estamos a ir a uma outra dimensão de consciência. Estamos a ir a uma percepção mais alargada. Quando temos o portal 2222, que as horas tantas vezes o dão, não é? E nós estamos, muitas vezes estamos atentos a esse portal. Eu há bocadinho estava aqui a ligar o computador e de repente, olha, o computador não, o telemóvel e a tablet eram 21 e 21. E agora estavam 21 pessoas no Insta, depois passaram para 22, agora estão 23. Pelo menos é o que diz ali, mas depois estão sempre mais. Não interessa. Ultimamente tenho visto muitas vezes o número 2222. Era isso que eu estava a começar a dizer, Maria Sequeira. O número 2222 traz um convite a vibrarmos o potencial da cura nas várias áreas da nossa vida. A percebermos que nós temos em nós a capacidade de trazermos uma resposta que seja equilibrada para todos e para tudo. Que nada nos é determinante em sofrimento. Por muito que as pessoas associem o 2 à dualidade, a dualidade convém ser vista como um potencial de experiência e uma oportunidade gigante de manifestar bênção. Então, quando vocês veem o 2222, continua a ser, por todos os números amplificados, são sempre uma consciência de percepção que estamos envolvidos por seres angélicos, arcangélicos, guias, mestres, nações estelares, tudo o que vocês queiram chamar, a sustentar e a proteger. E sendo que a vibração do 2 e do 2222 é a vibração amplificada do Arcanjo Rafael. Então procura na tua vida quais são as situações que estão a precisar que tu tenhas uma consciência de amor e de sanação. Porque a cura, eu já vos disse que a cura é vivida entre gerações. Nós estamos cá para manifestar a saúde, ou seja, estamos cá para manifestar a energia de Sananda. E a energia de Sananda é a energia ascendida de Jesus. Ok? Todos os dias vejo 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, se calhar já vejo 00, 24. Não sei se como é que o teu telemóvel ou 24, 24 podes ver de outra forma. Eu frequentemente vejo os números todos, mas desde criança vejo os números todos em portal. Ok? Desde o 111 ao 11, 11, o 222, o 22, 22, até mais, o 21, 12, o 13, 31, o 13, 33, o 14, 14, o 15, 15, 16, 16. Basta olhar para as horas e está lá, ou está em espelho, ou está em Capicua, ou está em portal. Desde criança que isso me acontecia, aliás, eu sempre tive o hábito, e eu já partilhei isso convosco, num desses textos que eu escrevi há 10 ou 11 anos atrás. Eu, quando era criança, um dos meus entretens, quando ia no carro, atrás, era estar a ver as matrículas e tirar mensagens das matrículas. Ok?
As próprias letras, os próprios números eu transformava-as em letras, ou muitas vezes as próprias letras transformava-as em números. Porque imaginem, sei lá, estava um número, depois estavam houve uma altura que até havia mais letras do que números. E então cada letra eu ia, qual era a palavra que me fazia lembrar? O G, ganhar, o J, jovial, ou Jesus, né? Não é jovial, era Jesus, o L, liberdade, leveza, sei lá, qualquer letra eu ia sempre buscar um entendimento. Por exemplo, neste momento o meu carro tem a matrícula AE32LD. E eu, quando recebi o carro, imediatamente fiz uma leitura da matrícula. E na altura até tive um amigo que me disse que eu até disse o A, que é de Ana, o E de e LD, luz divina. E eu disse, olha, a Ana é a luz divina. E ele disse, a Ana emana a luz divina. E ele disse, não, a Ana é a luz divina. Ou até o amor é a luz divina. Ok? Pronto. Então, nós podemos tirar mensagens de tudo aquilo que nos envolve. E os números também nos assistem a isso. Quando perceberem que esta conexão, que começa a ficar cada vez mais crescente, com a maior parte das pessoas, a ver as horas em espelho, a ver as horas em portal, até as páginas dos livros que chamam muitas vezes a atenção. Eu quando abro um livro random ou calhas, além da mensagem que aquela página pode ter para me dar, eu vou sempre ver qual é o número da página, porque o número da página também tem uma mensagem. E eu só me permito ir para dentro, ok? Ir para dentro e receber essa mensagem. Entendem? E isso também é uma forma que o Divino vos está a mostrar, quando vocês começam a estar mais atentos aos números e a essas mensagens, que os vossos dons, as vossas claris, a vossa sensitividade está a expandir. Porque estar atento aos números dessa forma também é clarividência. Então, a próxima vez que alguém me disser que não é clarividente, a vossa sorte é que eu não estou ao pé de vocês. Senão dava vontade de vos dar um puxão na orelha ou um belisco, que era para vocês perceberem que somos todos clarividentes. Cada um ao seu jeito. Parem de negar as vossas claris. Parem de negar os vossos dons. Ok? Agora o número 3. O número 3 é dos números mais importantes que existe. Quase sempre quando chego ao carro vejo as horas iguais, a temperatura e o terminal dos quilómetros, tipo 20, 20, 20 graus e terminal quilómetros 20. Quase sempre é uma sequência diferente. Acontece-me o mesmo, Marta Marmara. Gratidão por me relembrares isso. Mas igual, até acontece muitas vezes ser os quilómetros, ser a temperatura e depois, quase todos os dias quando eu ando de carro, eu vejo todos os números mestres nas matrículas. Sabem o que é passarem por mim as matrículas com o 11, com o 22, com o 33, com o 44, com o 55, 66, 77, 88, 99. Nos carros mais antigos, 99, 99, 88, 88, ou 88, 77. Estão sempre assim, ou 22, 33, ou 33, 11. Essa é outra coisa que me acontece constantemente. Se eu vou à rua, é ver constantemente os números mestres combinados entre si. Ok? E isso, mais uma vez, além de todos os outros entendimentos que os números nos possam dar, é o Divino a mostrar-nos que nós somos constantemente amparados, sustentados e apoiados no caminho. Por exemplo, eu ainda ontem disse, e já vos disse a vocês também, ontem disse a uma pessoa com quem estive a conversar um bocadinho à tarde, e já vos cheguei a dizer-vos, todas as comitivas crísticas de luz. E o que é que são as comitivas crísticas de luz? São os dragões, são os unicórnios, são os anjos, são os arcanjos, são os guias, são os mestres, são as nações estelares, são os Elohims, são os elementais, são quem vocês quiserem invocar. Todos aqueles que vocês quiserem invocar, invoquem-nos o mais possível a toda a hora do vosso dia. Peçam-nos ajuda para tudo.
Porque efetivamente, quando vocês não estão a pedir ajuda, não lhes estão a permitir que eles cumpram também no seu propósito. E como tal, estamos a ser egoístas. Percebem? Eu ainda no outro dia disse que há anjos para tudo. Eu já nem preciso de lhes pedir, porque eles sabem que eu já lhes pedi. Não há sítio nenhum que eu chegue que eu não tenha um lugar onde, se não está um carro a sair. Por exemplo, ontem à tarde fui à Foz do Lisandro às 5 da tarde. Não sabia que havia um campeonato de rugby de praia. E eu logo na primeira fila, quando aquilo estava tudo cheio, ainda carros estacionados de lado, eu vou para a fila mais de baixo, que é aquela onde é por cima os estacionamentos dos concessionários. E no final da fila do estacionamento, assim que eu entro, no final estava um carro a sair, que não tinha nada a ver com os concessionários, eu podia lá estacionar. Porque eu já há muitos anos dei a intenção que os anjos do estacionamento sempre me assistem. E esta também é a vibração do 2. Sou eu e o outro. E o meu outro pode ser um anjo. E é um anjo. O meu outro também é um dragão cada vez que eu o invoco. O meu outro também é um unicórnio. O meu outro também é um mestre ascensional. Ou ascendido. Ok? E isso vai acontecer convosco, meus amores, com tudo aquilo que vocês acreditarem. Sabem porque é que muitas vezes só conseguem manifestar isso com o estacionamento? Porque não acreditam que podem manifestar o mesmo noutras situações. Então comecem a pedir para manifestarem também com as outras situações todas das vossas vidas. Chegar a horas a um determinado sítio. Eu cheguei a dizer-vos, quando eu era professora, que eu muitas vezes, com crianças pequenas, então, eu saía de casa atrasada. Eu tinha um horário para cumprir. E eu, imediatamente, assim que me entrava no carro, invocava o auxílio do arcanjo Metatron e dos senhores do tempo para pararem o tempo, para eu conseguir chegar à escola à hora de estar a tocar. E eu conseguia chegar à escola à hora de estar a tocar, não me perguntem, porque eu não deixava de ter que fazer meia hora de caminho. Mas a verdade é que eu, quando chegava à escola, era quando a campainha estava a tocar. Porque se nós pedirmos ajuda, nós obtemos. E essa também é uma das máximas que Jesus nos deixou. Pede e ser-te-á dado. Ok? E agora vamos para o número 3. O número 3 é dos números mais significativos que existe. Todos são, mas o 3 é a base do triângulo. O 3 é os nossos 3 centros de poder: útero, coração e visão. Ok? Yankai, Munai e Anchai. Útero, coração e visão. O 3 também foi depois usado, obviamente, apropriado para a religião, como Pai, Filho e Espírito Santo. É mais mãe, filhos e conexão divina. Útero, energia da criação. Coração, o sentir. E a visão da alma. A criação divina. A partir da vida. A intuição divina. A consciência divina. Porque a magia é feita através do coração. Não é feita através daqui. É feita através do cardíaco. Então, 3 centros. Ok? 3 centros. O número 3. E eu já vos disse que nós temos no nosso corpo, não são 12 chakras. Cada conjunto, os nossos chakras apoiam-se mutuamente de 3 em 3. Estrela da Terra, Raiz e Sagrado Sexual são a primeira trindade. Ok? Estrela da Terra, Raiz e Sagrado Sexual são a primeira trindade. Eu já vos disse que o Sagrado Sexual é a base do triângulo e os outros dois, a ponta do triângulo é a Estrela da Terra, que depois emana para o coração da Grande Mãe. Então é a base da sustentação, da nossa Merkabah, da nossa coluna de luz, da nossa árvore da vida,
E se vocês virem o símbolo, e eu agora estou-me a lembrar disto e nunca me tinha lembrado, da árvore da vida na linguagem cabalística, com os sefirós, o desenho é isso mesmo. Na sua base é um triângulo. Certo? Certo ou não? A seguir temos apoiado, porque temos uma base no sagrado sexual, a base seguinte a apontar para cima está sobre o plexo. O plexo não, o umbigo. Então temos uma base no umbigo, temos o outro chakra, que é o quinto, que é o plexo, e temos o cardíaco, que é o sexto. Um triângulo a apontar para cima. Certo? E esta ponta do cardíaco, que tanto desce como também sobe, faz o próprio decote, não é? Porque a seguir temos laringe, terceira visão e coroa. É a terceira trindade, é o terceiro ciclo de 3 chakras. E o último ciclo de 3 chakras é causal, estrela da alma e portal estelar, novamente a apontar para cima. Fazem isto, enquanto que estes aqui é invertido, não é? Os da visão, coroa, terceira visão e laringe é um triângulo assim, causal, estrela da alma e portal estelar é um triângulo assim. É ou não é? Já dei numa formação, a primeira vez que eu recebi esta informação foi quando eu dei a formação de Maria Madalena Sofia, a Senhora dos Dragões e dos Unicórnios. São 4 úteros que nós temos. Porque o 3, e aliás, eu muitas vezes brinco não é, que isto não é uma brincadeira. Eu já fiz um direto há uns 4 anos atrás. Na altura até, acho que foi a primeira vez que eu falei, não foi a primeira vez que eu já tinha falado dela, mas foi uma vez que eu falei muito da Rainha Santa Isabel. E nesse direto, há uns 4 anos atrás, eu escrevi no texto, no título, 1 mais 1 igual a 3. Porque isto também é verdadeiro. E nós temos que perceber que o número 3 nos traz a percepção do eu, nos traz a percepção do outro e nos traz a percepção de um conjunto unificado que vibra uma nova realidade, uma nova consciência. Então, 1 mais 1 igual a 3. Não é igual a 2. É igual a 3 porque vem a consciência. Foi na altura do Covid, sim, Maria Tavares. Percebem a importância do 3? Não venhas para aqui que eu já te disse, depois tu arranhas-me porque este tecido é muito fino. Sossega aí embaixo, vá lá. Não, teimoso. Então o número 3, meus amores, convida-nos a fazermos a conexão com os nossos 3 centros. Convida-nos a vibrarmos na consciência. E a consciência tem o uno e tem o somos. E é a energia que unifica. Quando nós vamos para o 33, e no outro dia tinha uma pessoa a perguntar-me: oh Ana, eu vejo muitas vezes o 33, o que é que significa? Eu já fiz a ativação consciencial do 333. Vocês sabem que nos valores que eu costumo pedir, até das ativações, é sempre o 33. Agora, quando pus cursos a um valor de dádiva completa, que vocês conseguem adquiri-los através do site, vocês hoje em dia, se quiserem, no meu site, têm cursos por 33 euros. Cursos de 11 semanas, com imensas ferramentas, pelo valor simbólico de 33 euros. Só não tira uma formação agora quem não quer. Só não expande o seu entendimento quem não quer.
Eu não dou esse valor por isso, mas há muitas pessoas que para ir arranjar as mãos dão mais do que isso. Então, se calhar, para ter um pouco mais de expansão de consciência, o que é 33 euros por um ser com os anjos? Ou 33 euros por um ser com os dragões? Ou 33 euros por o ser na terra como no céu? Ok? O 33 é o número crístico por excelência. O 33 é o número de Jesus. E o 333 já é a vibração unificada de Jesus e de Maria Madalena. O 333. Ele tem que andar a saltar para algum lado. Desde que não me deite nada abaixo, está tudo certo. Percebem? 33 é consciência crística. É a vibração expandida do útero, coração e visão. É a mestria vivida nessa manifestação. Ou o convite à mestria dessa manifestação. Eu sou muito conectada ao 33, ao 333, ao 3333. Muitas vezes eu vejo os números 13, 33, qualquer coisa 33. Anda lá sempre. Quando não estou a ver os números em portal, ou em capicua, ou em espelho, ou os palíndromos, não me atires o búzio ao chão. Dobby, anda cá. Senta-te aí, vá. Senta-te aí, sossegado. Porque efetivamente é sempre um convite a percebermos essa conexão divina. Mais elevada ainda. E agora o número 4. O número 4 são os elementos. Os elementos primários, não é? Terra, água, ar e fogo. São os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Certo? O número 4 leva-nos para a estabilidade. O número 4 também é o quadrado. E quando nós numa folha desenhamos um quadrado, tudo o que nós colocarmos dentro do quadrado, nós estamos a estabilizar, estamos a enraizar. Isto é um dos princípios da manifestação, que eu também vou ensinar na formação de Reiki. E por falar nisto, ainda não fui limpar o grupo, porque eu hoje à tarde eu sei que o grupo está com dezenas de pessoas que não têm que lá estar, mas ainda não foi hoje que eu resolvi isso, porque eu precisei de ter um bocadinho de domingo, porque eu ontem também estive a assistir, hoje estive a assistir e eu precisei de ter um pouco de descanso só para mim. Para fazer o que me apeteceu. Estive a assistir de manhã entre as 10 e 1 da tarde e agora estou a falar convosco. Tirei uma tarde para mim, não me parece que seja demais. E as pessoas que estão no grupo vão ter toda a sustentação e receber toda a informação que necessitarem no tempo certo. Mas o quadrado, como eu vos estou a dizer, se vocês desenharem um quadrado numa folha e escreverem lá dentro, por exemplo, família, vocês estão a dar sustentação à família. Estão a trazer segurança à família. Porque o quadrado também é isso. Também é sustentação. Também é potencial de enraizamento. Ok? É o 4. Tem arestas, sim, e nós sabemos que nada na natureza tem arestas. Mas neste plano Terra em que nós nos encontramos, é importante ter essa estabilidade. E agora ao 5. Ai não, espera aí que eu não fui ao 44. Então o 4 é um número da estabilidade. O 44 é um número da segurança. Ok? O 444 até traz-te um convite. Sim, Ana Paula, gratidão. É a pedra angular. O 4 também é a pedra angular. Eu há bocadinho também estava a pensar no cubo, mas depois acabei por não falar no cubo porque ia falar mais daqui a pouco. Mas é a pedra angular. E a pedra angular
é muitas vezes aquela peça do puzzle que é necessária para que tudo ganhe sentido à nossa volta. Então, sempre que vocês veem uma expansão, uma amplificação do número 4, traz-vos um convite maior a vibrarem isso e a perceberem a sustentação nesse sentido. Muitas vezes até na necessidade de cuidarem, por exemplo, do vosso lar, aplicarem Feng Shui. Imagina que vem o 444. Também é um convite a perceberem de que modo podem tornar o vosso lar mais aprazível, mais acolhedor. Agora deixem que a vossa intuição também vos guie. De que modo é que vocês podem trazer a vivência dos vários elementos? Não vais para o colo, tu és resingas tu. Como é que vocês podem trazer a vivência dos vários elementos a vós? Porque nós somos todos os elementos. Por muito que na astrologia vocês digam, eu sou um signo do ar. Não, mas tu também tens terra, também tens fogo e também tens água. E se por acaso no teu mapa astral há a falta de algum desses elementos, esse é aquele que é essencial para tu ires procurar no teu dia a dia. Porque senão não tens estabilidade. Então usem tudo aquilo que vos envolve, usem tudo aquilo, todas as ferramentas a que podem aceder para terem a estrutura. Sim, era o que eu estava a dizer, a segurança, a estrutura. Acho que disse isso logo no início, Ana Paula, mas ainda bem que repetiste outra vez. Porque é necessário. Ok? Como ativar essa motivação? Como assim? Como ativar a motivação do 4? O 4 é a estrutura. Nós todos somos os elementos. Por exemplo, quando eu vos trouxe, não aí por acaso fui aos 5. Quando eu vos trago as bandas de poder vou aos 5, mas eu a seguir já vou falar nisso. Mas mesmo que vocês só fiquem pelo... Olha, posso-vos dizer, durante anos eu vivia em casas número 4 ou 44. E esta casa onde eu estou não é só um número, tem 3, mas também começa com 4. E está tudo certo. Porque traz estabilidade, traz segurança, traz estrutura. O 4 é uma estrutura. O quadrado, a pedra angular, é o que te estrutura. É a raiz, é a conexão com a terra, com o elemento de terra, que te dá raiz. Então queres trazer mais estrutura ao teu lar, equilíbrio aos vários elementos no teu lar. Tem plantas, tem velas ou candeeiros para o fogo. Tem também elementos conectados com a água. E hoje em dia é tão fácil ter plantas em hidroponia. E já tens o ar. E cuida das tuas emoções. E então aí vais estar alinhado com uma estrutura que é necessária. Mas respeita também os tempos necessários. Porque ter estrutura também é, ao estar no 4, eu já tinha falado no enraizar também, Ana Paula. O estar no 4, ou ter o elemento com o 4, também é, e agora perdi o meu raciocínio. Ao ler-te, meu amor, e não é tua responsabilidade, eu estava com raciocínio e agora perdi-o. Ela há bocadinho arranhou-me, Mariola. O prédio onde vivo é o 31, é o dia em que nasci. Achei engraçado e bom sinal. Claro que sim, meu amor. Já vamos falar do 9 daqui a bocado. O que é que eu ia dizer? Já não me lembro o que é que eu ia dizer sobre o 4 e sobre o 44. Era ao trazer o equilíbrio dos elementos à nossa vibração, àquilo que nos envolve. Porque nós somos, efetivamente, todos nós temos terra, água, ar e fogo, não é? Todos temos terra, água, ar e fogo. E não só. Mas eu já vou falar do 5. Eu agora perdi o raciocínio, se eu daqui a bocadinho me lembrar, eu digo o que é que eu iria acrescentar sobre o 4.
É estabilidade, é organização, é enraizamento, que já tinha falado, é estrutura, é segurança, é também ancestralidade, é o convite ao mergulho com a ancestralidade, o honrar a ancestralidade. Porque efetivamente qual é que é a tua raiz? Qual é que é a tua raiz? É a tua ancestralidade. Eu já vos disse isto muitas vezes. Nós andamos a desenhar a árvore genealógica. Andamos a desenhar a árvore genealógica ao contrário. Porque punhamos a nós na base e os nossos ancestrais na copa e nos ramos. Como é que isso é possível? Se eles vieram antes de nós, eles são a nossa sustentação. Os nossos ancestrais são as nossas raízes. Ok? Os nossos ancestrais são as nossas raízes. E sempre que nós vemos muito o número no 4, estamos a ser, já sei o que eu ia dizer, estamos a ser convidados a trazer estrutura às nossas vidas e a respeitarmos os tempos. Era isso que eu ia dizer, respeitar os tempos. Ter tempo para a família, ter o tempo para assistir, para trabalhar, ter tempo para estarmos connosco, para nos cuidarmos, para nos amarmos, ter tempo para passear, ter tempo para todas as áreas. O 4 também está muito associado ao tempo. Porque é preciso. Aliás, é a quarta dimensão. Mesmo consciencialmente, quando se chega à quarta dimensão, é quando se percebe que o tempo existe e é uma nova dimensão de consciência. Já não é altura, largura e espessura, é altura, largura, espessura e tempo. Ok? Então, vai ao equilíbrio do tempo. Não lutes contra o tempo, não corras atrás do tempo, não digas que não tens tempo para nada. Cria o teu tempo. E isto também é o 4. Ok? O número 5. O número 5 são os 5 elementos: terra, água, ar, fogo e éter. O número 5, aí sim, eu já vos trouxe a ativação das bandas de poder há uns bons aninhos atrás. E quando nós temos todas as bandas de poder em nós, estamos profundamente conectados com aquilo que nós somos. Eu sou a água, eu sou a terra, eu sou o fogo, eu sou o ar, a deusa. Eu sou o ar. Eu não falei no 101, provavelmente. Eu falei no 1, no 11, no 111. No 101 não falei. Qual é a diferença do 101 para os outros? Para o 11 e para o 111? É que tem um 0 no meio. E o 0 é o número que amplifica tudo. É o void. É o vácuo. É o potencial do Ouroboros. Ok? Então, na vibração do 101 é também manifestar uma mestria em novos inícios com um potencial maior de expansão, por exemplo. E isto estou a trazer a mensagem, mas podem ir sempre verificar. Há anos que eu vos digo, quando querem saber os números, escrevam número angelical tal e vão saber também a mensagem. Mas agora estava a falar no número 5, agora estou com sede e não tenho água, hoje não pus água no copo, esqueci-me. Estava a falar no número 5. Então no número 5 nós temos os 5 elementos. O número 5, há muito quem diga, o 5 é mudança. Certo, também é mudança. Mas a mudança não é algo que tu... agora vou passar o ano todo em mudança, vai ser terrível, vai ser catastrófico, vai ser isto, vai ser aquilo, porque vai-me trazer muitas mudanças e as pessoas temem a mudança. Não. O 5 é o potencial de te alinhares com a consciência divina enraizado em ti. O 5 também é a estrela de 5 pontas. E a estrela de 5 pontas até é o símbolo do Mestre Merlin.
E a estrela de 5 pontas é o símbolo da magia que flui através do coração, na nova consciência. Porque quando houve o mergulho na tridimensionalidade, e eu já vos falei nisto, a estrela de 5 pontas foi usada para, através da mente, fazer o controlo do outro e das sociedades. Ok? O controlo da mente. Aliás, o pentágono tem servido para quê? Para controlar o mundo. E onde é que está o pentágono? O edifício que se chama Pentágono está nos Estados Unidos. E é a partir de lá que se geram as coisas mais incríveis. Porque numa mente tridimensional, o 5 foi usado como um potencial de manipulação porque se dava ênfase à mente. Mas na energia do 5 elevada a uma consciência pentadimensional ou superior, elevada a uma consciência pentadimensional ou superior, está-se centrado no sentir, no cardíaco, no coração. Está-se centrado na vibração do amor. Está-se centrado no éter, trazer a consciência ao centro. E esse também era o desenho do homem. Agora está-me a faltar o termo, que o Da Vinci desenhou. O humano dentro do círculo com a estrela. De braços abertos, as pernas afastadas, era a estrela. Porque nós também somos a estrela de 5 pontas, sim. Só que durante muitos anos deu-se esse ênfase que a ponta de cima era a cabeça, mas efetivamente a cabeça só pode estar alinhada na interseção dos outros pontos. E vocês não aprenderam quando eram crianças a desenhar aquela estrela de 5 pontas que fazia isto? O que é que ficava ao meio? A vibração do centro. Então o 5 é a mudança que te convida a ir para o centro e a trazeres a unificação na expansão da consciência. O 5 também é o respeito por todos os credos, por todas as ideologias, por todas as formas, isso, vitruviano, por todas as, vitrívio era o que eu queria dizer há bocadinho e depois já não estava a vir, por todas as formas de pensamento. No 5, tu percebes-te a ti, ao outro e a todas as expressões. Percebes que há criatividade em tudo o que te envolve. Ou seja, que há versatilidade. Vitrúvio. Sim, o Vitrúvio. O desenho de Vitrúvio. O homem. Exatamente. Já falei na estrela de David, Maria. Na estrela de 5 pontas é a estrela de David. E também já falei sobre isto tudo. Não me vou demorar muito, senão eu amanhã tenho que estar a assistir de manhã e já são 22h33. Fui ver as horas e mais uma vez 22h33, porque os números lá estão. E 22h33 não se somam, porque são números mestres, mas se eu quisesse estava 55, que é o que eu vou falar a seguir. E o que é o 55? O 55 é o número do arcanjo Metatron. O arcanjo que está mais próximo de Deus. O arcanjo que cuida da ascensão vibracional da humanidade. Porque, efetivamente, nós só podemos ascender consciencialmente quando temos essa percepção do divino a operar a partir de dentro de nós. Para além dos elementos, para além da estrutura, está a alma, está o espírito. Digamos que o 4 é a casa. O 5 é a casa habitada por nós, o espírito. Então, quando nós estamos a viver anos 5, mais do que, ai, que coisa, que terrível, hoje são anos de mudança, vou passar a vida em mudança, vai-me tudo correr mal porque eu vou estar sempre em mudança. Não, tu vais estar sempre a convidar,
ser convidado a ir para dentro de ti e conectar-te ao arcanjo Metatron. E de uma forma mais consciente também conectar-te aos senhores do tempo e do karma para unificar percepções, para ir além da estrutura básica, para ir além da formatação do pensamento e encontrar a pureza de intenção, encontrar o propósito na ação. Porque o 5 também te traz um sentido de direção. Ok? E com o 55, com o Metatron, que é aquele que conduz, de acordo com as ideologias, a carruagem de Deus, não é? Traz-te um movimento divino. Então, por que temer o número 5? E há muitas pessoas que temem o número 5 e quando estão com o número 5 nos mapas, eu sou 5, a minha vida vai ser sempre mudança. Não, a tua vida é um convite a manifestares o divino na estrutura, na Terra. Ok? E quem diz o 5, diz o 55, diz o 555, diz o 5555. É uma expansão desta consciência, cada vez mais elevada. Quando vamos para o 6, o 6 é a estrela de 6 pontas. O 6 é a unificação do céu e da terra. Assim na terra como no céu. Porque o 6 são 3 pontas para cima, 3 pontas para baixo. Certo? Faz o espelho. Assim na terra como no céu. E numa vibração hexadimensional, assim dentro como fora. Por isso é que eu vos digo também, e agora está-me a vir isto, já vos disse, mas nunca vos expliquei desta forma, quando nós estamos numa consciência hexadimensional, além de já termos percebido que o tempo é circular e que a qualquer instante nós podemos alterar e trazer essa vibração de sanação em qualquer ponto do tempo a que nos deslocarmos, porque não existe outro tempo a não ser o agora. Quando tu pensas no passado, esse teu pensamento está para te levar, leva-te, estás a pensar no passado, aquele é o teu agora. Certo? Não vale a pena iludir-te. E quando pensas no futuro, não estás a viver no teu agora, porque nem sequer tens uma referência para o trazer. Por isso é que no outro dia vos disse que o hoje, este hoje que tu estás, foi o futuro que tu tiveste medo ontem. Não, meu amor, o 6 não é a estrela de David. A estrela de David são 5 pontas. O 6 também é a estrela de Metatron. É a estrela que dá origem à flor da vida. A partir daí, se não estou em erro. Agora, sim, ao cubo de Metatron tem 6 pontas dentro, acho eu. Agora estou perdida, mas não é isso. O 5, sim, o 6 não. Então o 6, como eu vos estava a dizer, assim na terra como no céu. O 6 também é a vibração dos relacionamentos, do enamoramento. Porque quando tu és assim na terra como no céu, tu vives o amor em consciência. Percebam a importância da afirmação, assim na terra como no céu. Então não há dissociação. Já não foges da realidade. Permites-te viver o milagre no aqui e no agora.
E quando é que nós experienciamos a energia do milagre e nos sentimos uou? Quando estamos enamorados, quando estamos apaixonados, quando estamos apaixonados pela vida. A vibração do 6 traz isso. A vibração do 6 não traz isolamento nem alheamento, não. A vibração do 6 traz concretização nas emoções. E o 66 é uma amplificação disso. O 6 é o chakra cardíaco. Chakra estrela da terra, primeiro. Chakra da raiz, segundo. Chakra sagrado ao sexual, terceiro. Chakra do umbigo, quarto. Chakra do plexo solar, quinto. Aliás, os próprios chakras também nos falam da energia dos números, não é? Estrela da terra é o uno, é a conexão com o princípio. O chakra raiz é o eu e o outro, mas lá está onde é que está a tua raiz. Ela vem-te. O terceiro chakra, que eu disse há pouco que era o número mais importante de todos, porque era o Pai, Filho e Espírito Santo, o útero, coração e visão, é o útero, é do útero que nasce tudo, porque é o nosso chakra sagrado e nós continuamos a ter medo do sagrado. Tal como fugimos a 7 pés todas as manifestações sexuais. Mas sem elas nós não existíamos e continuamos a fugir daquilo que nos deu vida. O 4 é o umbigo. O umbigo foi o cordão umbilical, o que te liga à energia da mãe, o que te liga ao cordão umbilical com o divino. É ou não é? Conexão, estabilidade, segurança, alimento, casa, nutrição. O 5 é o plexo. No plexo tu sentes todos. E sim, tens o desafio de te manifestar na tua identidade no meio de todos. Tens, porque o plexo traz-te esse convite. E o 6 é o cardíaco. Quando existe pânico tocar no umbigo, meu amor, é porque há feridas muito profundas. Muito profundas, que vêm desde o útero e é necessário fazer um rebirth, como deve de ser. Okay? E há uma negação também, até da própria conexão, que muitas vezes é inconsciente, com o princípio que herdou Mãe Pai Divinos. Porque se há pânico com o umbigo, há pânico com a energia do cordão umbilical que ligou à mãe, mas também não está uma sustentação sustentada com o divino, porque quando nós não temos uma sustentação sustentada com a mãe, também não temos uma ligação. Quando não temos essa ligação com a família e com a mãe, também não temos essa ligação com a mãe divina, nem com a terra. De alguma forma não estamos em Aini, não estamos em equilíbrio. E é importante irmos para esse equilíbrio, ok? Então o 6, meus amores, é o cardíaco, é o amor. Ser na terra como no céu. Ok? E quando vamos para a vibração do cardíaco ascendido, que eu ainda ontem vos falei, então é uma expansão completa. São as 33 pétalas expandidas. E a maior parte dos nossos chakras têm 33 pétalas, não é por acaso. É porque efetivamente é o número crístico por excelência. Ok? E onde é que está o número 7, que é associado ao propósito de vida divino? Ao propósito. E agora vou-vos dizer que o 7 também é a espada da verdade. E a espada da verdade expressa-se, não é com ações ou o que é que seja, a espada da verdade expressa-se com uma expressão alinhada, amorosa, consciente, responsável, íntegra, assertiva, clara. Chakra da laringe alta major,
O 7 no nosso corpo mostra-nos muito bem o que o 7 nos traz. Propósito divino. E o nosso propósito divino, como eu vos disse ontem, não é por cargos ou por títulos. É por coerência, por integridade, por verdade, por sentido de propósito e sentido de missão também. E nós estamos a entrar num tempo que o planeta está a ser convidado a vivermos a nossa vida, a relembrarmos um sentido de missão na nossa vida. A tal pureza de intenção que nós todos estamos a ser chamados. E quando vem o 77 ou o 777, é o divino a dar-te os parabéns, a dizer-te: tu estás onde tens de estar, a fazeres o que tens de fazer, estás no local certo, à hora certa e a expressar-te. É o divino a dar-nos os parabéns. Ok? E o 8. Eu ouvi durante anos falarem mal do 8, porque o 8 era de pessoas ambiciosas, manipulador, que faziam tudo só para ter abundância, focadas só na materialidade. Não, meus amores. O 8 é a Lemniscata. O 8 é o infinito. É o fluir constante. No meu entendimento, o 8 até é dos números mais benéficos que existe. É o infinito a ser vibrado a cada instante, um potencial maior de conexão, sim, de abundância, de prosperidade, mas de amor, de tudo aquilo que tu te focares. Sabes como é que podes expandir a tua terceira visão? Desenhares um 8 à frente dos teus olhos. Experimentem fazer isso agora, a ver se não sentem logo que a vossa terceira visão é mexida. Porque o 8 também vai assistir a retirar os véus. Retirar os véus da visão, que são 7 véus, mas o 8 traz aquela energia de fluidez que vai permitir que os véus saiam. Ok? Para que efetivamente possas ver com a visão do alto, para além dos 7 véus que trouxeram o quê? Ira, gula, luxúria, preguiça, cobiça, inveja, soberba, cobiça ou avareza. Ok? Ainda bem, meu amor, que vejo muitas vezes o 808. Então percebam que o 8 é um potencial de expansão na tua visão, na tua consciência, na tua percepção até das várias dimensões. E o 9? O 9 é um número que muitos dizem: ai, este ano é o número 9, oh, eu sou um número 9, ai, é os fins, vai tudo terminar, vai tudo acabar. Não, mas porquê que há de terminar tudo? Sim, tem um certo sentido de completude. Mas o 9 também são 3 trindades. 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Significa tomadas de consciência. E uma tomada de consciência, um exercer de uma determinada mestria, porque antigamente nem se concebia mais nada além do 9, não é? Todos os números, aliás, eram os 9 fora. Quem é que não fez na matemática o 9 fora?
Chegava-se ao 9 e parece que tinha acabado tudo. Não, não acabou nada. Traçaste um caminho de percepção que te trouxe a uma consciência. Se vai haver uma transformação... Claro que há sempre transformações, mas há transformações todos os dias. Se isso te vai... Só vais viver isso em sofrimento se tu escolheres viver em sofrimento. Porque lá está, tudo aquilo que nós nos focamos, nós vivemos. Então o 9 não tem nada de negativo. E também há muito quem fala no 9, é o número do mestre, é o número do humanitário, é o número do missionário. É e não é. É uma consciência. É uma consciência. É o traçar várias percepções para nos abrirmos a uma outra vibração. Por exemplo, o 9, não é? 7, 8, 9, é o chakra da coroa. É o assento. Depois temos outro triângulo. É o último dos chakras físicos. A seguir vêm os chakras etéricos. É a coroa. Já é a nossa conexão com o divino, certo? E a nossa conexão com o divino é o fim de algo ou é uma percepção de algo mais? Eu muitas vezes ouço as pessoas aterradas, eu este ano estou no ano 9. E qual é o mal estar no ano 9? Vamos condicionar 12 meses porque é um ano 9? Vai ser só fins? Continuamos a ter medo de deixar o que já não nos serve mais? Valha-nos Deus. Isto hoje está fantástico. A quantidade de mensagens que já entraram agora era comigo em direto a dizer para mandar mensagens para consulta. Nhecas. Então percebam que não há nada a temer. Muito pelo contrário. E sim, o 99 mostra-te que muitas fases que vais chegaram tomadas 99, 999. Sim, vais ter percepções. Quando foi o portal 999, e nós este ano vamos viver um portal 999. Eu já partilhei, já o ano passado que disse que nós o ano passado, aliás, o ano passado no portal 888, a seguir disso nós já estávamos a traçar o caminho de preparação para o portal 999. Temos estado a ser preparados para esse portal. Temos estado a ser preparados para esse portal. E estamos a traçar o nosso caminho de uma tomada de consciência que nos vai levar a decisões profundas, até na vibração do humanitarismo, do missionário. E no humanitarismo e no missionário não há raças puras, porque cada um de nós é puro na sua multidiversidade. Num dia destes recebi uma mensagem de uma pessoa indignada a dizer: porque eu sou pura, toda a minha linhagem é portugueses brancos, eu sou pura. Essa pessoa e essas pessoas que mandam essas mensagens têm uma fraca consciência do que é o ADN. No nosso ADN está ADN de todas as partes do mundo. O que é que ela sabe da sua ancestralidade até à 33ª geração? Que são milhares e milhares e milhares de pessoas. Se até à 13ª são 33 mil pessoas, o que é que nós sabemos das misturas que nós tivemos para andarmos a apregoar que somos puros? Puros aonde? O que é isso de ser puro? E vibrarmos o 9, sim, como está a dizer a Ana Paula, é o desapegar.
Mas o apego constrange, o apego são cordões. Então queremos viver com cordões a vida toda? Nem o porto de abrigo é um cordão. O barco vai e volta. Certo? Então vamos alargar o que não nos serve mais, sim, para exercermos a nossa mestria, para exercermos a nossa consciência mais elevada. E agora, para a maior parte, parava aí. E já falei no 999 são expansões desta energia, obviamente, e são expansões deste convite a percebermos que quanto mais for o número repetido, mais é o convite para percebermos que temos que encerrar ciclos, sim. Mas isso não é negativo, porque cada vez que encerramos um ciclo, nós damos um salto para o outro. É sempre uma catapulta. É sempre uma catapulta para uma consciência maior. Queres ficar preso na mesmice? Quando andavas a estudar não querias passar de classe? E de ano? Então quando o universo está-te a dar a graduação do que tu viveste, tu ficas com medo que a seguir vais para a universidade? Ou vais tirar o doutoramento? Então mas estamos a brincar ou quê? Aproveita o número 9, caramba! É uma bênção gigante! E agora as pessoas dizem, o 10 não é o 10, o 10 é um... Não, o 10 é o 10. O 10 é o 10. Porque o 10 é o 1, é a unicidade amplificada pelo 0, que é o amplificador por excelência. É o Ouroboros, é o círculo perfeito. Sem o 10, tu não passas para o 11, que é o número mestre, que é um dos números mestres. Não é? Mas o 10 nos nossos chakras também é o chakra causal, que é a base dos nossos 3 primeiros chakras mais elevados. Chakra causal, estrela da alma, portal estelar. Quando te conectas ao 10, no teu ADN, na 10ª camada do ADN, é a primeira das camadas de Deus. É a primeira das camadas que te acorda o divino em ti. Sabem, muitas vezes aquelas pessoas quando passam por um luto, perdem alguém na vida e passam por um período de luto e de grande sofrimento e a seguir têm uma grande mudança no seu comportamento. É como se aquilo fosse... Acontece um despertar, acontece um convite a fazer algo de uma forma completamente diferente. Olhem, como pessoas que eu já assisti, que já me disseram que o cancro foi a melhor coisa que lhes aconteceu na vida. Porquê? Porque isso trouxe-lhes uma tomada de consciência. Quando levaram o embate de um diagnóstico como esse, ativou-se a camada 10 do ADN, que é a camada da consciência, da primeira das consciências do divino, que ativa a vibração da cura a um nível mais elevado. Ok? Então o 10 é o chakra causal. O chakra causal é regido pelo arcanjo Cristiel. O chakra causal também está profundamente conectado com a energia da lua. Do alinhamento, dos movimentos. Numa consciência muito mais elevada. É o primeiro dos chakras, ou a primeira das camadas do ADN, que é a camada divina. A 11ª camada ou seja, agora o 11º chakra, o 11, que também é o número mestre, também é o chakra estrela da alma. E agora, porque eu não vou estar a falar de números até ao infinito, vamos ficar no 12. O número 12 é o número da deusa. É
é o número dos nossos 12 chakras, da coluna de 12 chakras. É o número das dimensões, são 12 dimensões de consciência. É o número dos 12 universos. E é 3 vezes 4. A trindade vezes a estabilidade, que dá o 12. Como é que eu disse há bocadinho, na árvore da vida, na árvore sefirotal, 3, mais 3, mais 3, mais 3. 3, 6, 9, 12. A própria física quântica já chegou ao 12, mas depois no outro dia já dizia que o 12 não podia ser o 12, tinha que ser um 11, porque eles ainda andam meio perdidos. Eu até fiz um comentário numa publicação estrangeira e só referi que eles estão-se a esquecer que 1 mais 1 é igual a 3 e que o 12 é essa consciência. É normal, com toda esta energia que estamos a viver, há pessoas que não conseguem sequer dormir. É normal, minha querida Ana. São o quê? 23 horas, 23 e 1. Meu amor, a ressonância de Schumann tem estado muito elevada. Tem estado a ocorrer tempestades solares. É normal. Não é normal isso ser todas as noites. E eu passei o ano passado por um processo que estive 8 meses sem dormir. E isso não foi normal, porque eu não estava bem. Ok? Então há que perceber que às vezes há desequilíbrios e a homeopatia pode assistir profundamente nesses alinhamentos. A homeopatia não é a homeopatia comprada nas farmácias, porque essa tem vários elementos misturados e pode dar um grande sarilho no vosso organismo. Porquê? Porque uns muitas vezes entram em confronto com outros, vocês não têm necessidade deles. Mas também as pessoas também andam sem dormir, porque as pessoas estão habituadas a um nível de stress tão grande que não andam muitas vezes a conseguir desligar. E porque quando têm tempo para desligar, estão a olhar, fazer o que eu agora estou a fazer. O que vale é que eu hoje desliguei a tarde toda e eu já não vou mexer no grupo, amanhã trato disso depois de assistir. Que eu hoje precisei tirar tempo para mim. Eu vou dar a formação de Reiki, ninguém vai ficar sem a formação de Reiki, mas com esta situação que houve do Facebook mandar convites a torto e a direito, eu vou resolver isso. Ninguém vai perder nada. Vai ser tudo o tempo da alma, porque tudo tem um propósito. Mas eu não ia perder. Eu hoje não abdiquei, nem prescindi do meu tempo de descanso, que eu preciso. Tal como preciso de beber água, tal como preciso de respirar, também tenho que priorizar e apetecer-me só estar sossegada. Pronto. As pessoas andam num stress tremendo porque andam contra fluxo. Ainda ontem falei nisso. A maior parte da humanidade está fora de Aini, está fora de equilíbrio. E o que é que faz um ser humano que quer controlar, que está contra fluxo, que contrai, chega à cama e não desliga a cabeça? Não é? Se calhar está na altura cada vez mais também alterarmos a nossa alimentação, porque quanto mais comerem à noite, mais dificuldade vão ter em descansar. Bem, eu não sei o que é que se passa com o Facebook, eu estou mesmo branca no raça deste ecrã. Agora até ia virando isto. Eu, por exemplo, eu não janto. Eu não janto. Há alguma coisa que se possa tomar ou fazer para melhorar? Oh Cláudia, meu amor, já te disse, procura, podes falar com a doutora Filipa Abreu, encontras facilmente a página dela no Instagram até, Filipa Abreu Homeopatia, podes marcar uma consulta com ela, perceber qual é o elemento que está em carência em ti, guarda 2, 3 horas antes de dormires, pelo menos conseguires 2 horas antes de dormires, longe dos equipamentos. Não ter televisão nos quartos. É por causa da luz. Mas eu no Instagram tenho a luz atrás de mim e não estou branca como aqui, meus amores. A luz está no mesmo sítio. E eu não estou branca como fico no Face. Não interessa. São câmaras diferentes. O que é que eu estava a dizer?
para a Cláudia. Vê se não tens espelhos no quarto. Eu já falei sobre isto antes. Vê se não tens espelhos no quarto, senão não consegues dormir, estás a noite toda a vez ser vampirizada. Vê qual é a direção que está à cabeceira da tua cama. A direção saudável para ter a cabeceira é a direção norte. Ou então a direção este. As outras esqueçam de dormirem com a cabeça para essas direções. Eu também tenho que ter o quarto às escuras, só consigo descansar com o quarto às escuras. Ok? Mas eu não estou a falar da luz, estou a falar da direção da cama e de ter espelhos no quarto ou televisores no quarto. Se tens televisões no quarto e tens espelhos no quarto, esquece que não vais ter descanso. E depois é perceber também que vocês esquecem-se, eu batalho nisto todos, não batalho nada porque eu não faço guerra, mas eu relembro-vos isto todos os dias que venho falar convosco. Tenham uma prática energética saudável, higiene energética. Todas as noites eu faço um alinhamento noturno. Todas as noites eu invoco auxílio. Eu digo que nesta casa, em todas as divisões, em todos os cantos e também ao centro, estão os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Metatron. Se quiserem, digam comigo e ficam com a vossa casa limpa, pelo menos hoje. Nesta casa, até podem dizer a vossa morada, nesta casa, em todas as divisões, em todos os cantos, em todos os centros estão os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Metatron. Nesta casa, em todas as divisões, em todos os cantos e também ao centro estão os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Metatron. Nesta casa, em todas as divisões, em todos os cantos e também ao centro estão os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Metatron. E depois podem invocar a pirâmide azul profunda do arcanjo Miguel para ser colocada sobre vós, para poderem descansar tranquilos. Mas se ainda assim sentirem que a energia do quarto ainda não está tranquila, invoquem a Trindade Alquímica, Mestre Elmória, Arcanjo Miguel, Mestre Merlin, para ativarem o aspirador cósmico profundo sobre vós até à 33ª geração, em todos os vossos corpos, sistemas, chakras, nádis, fáscias e sobre o vosso lar. Não, meu amor, não é a Uriel em vez de Metatron. O que é que estás a falar? Não, não é a Uriel. Para a limpeza da casa é Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael e Metatron. Pelo menos foi sempre assim que eu disse. E não é Metatron, é Metatron. Está bem? Foi sempre assim que eu disse, é sempre assim. Se quiserem dizer antes Uriel, digam Uriel. Não é assim que... Oh meu amor, se a tua espada de São Jorge foi à vida, morreu, é porque tu tens uma vibração imensa, super densa na tua casa. Como é que tu queres dormir? Pá, marca uma terapia da alma. Se está assim tão complexo, marca uma terapia da alma comigo. Já só te consigo assistir em julho, mas marca uma terapia da alma. Ok? Agora, teres a cama do lado para a porta do quarto. Meu amor, não interessa. Para a porta nunca deve estar mesmo a apontar para a porta, porque a energia está-se a esvair. Há que ter uma consciência do fluir energético nas divisões, do Feng Shui. Mas mesmo que não tenhas essa consciência, pões o telemóvel em cima da cama para saberes qual é a orientação. Se está para norte, se está para sul, se está para oeste, se está para este. Se tu tiveres a cabeceira para oeste ou para sul, acredita que tu não consegues dormir. Porque para sul estás a noite toda a limpar, a tirar a pele do passado. A ser convidado a fazer o processo da serpente, a largar a pele do passado. Não descansas. E para o oeste estás a fazer o caminho além da morte. Então também não descansas.
Então escolham. É por isso que quando se abre um espaço sagrado, ele diz-nos tudo. Tenham consciência de onde é que põem a vossa cabeceira. Eu já disse isto em muitos diretos. Ok? Pronto, meus amores, eu hoje queria-vos trazer o assunto da numerologia. Se depois tiverem dúvidas, coloquem. Já é tarde, já estive aqui muito tempo. Até porque esta semana não sei quando é que eu volto. Meu amor, não tens descansado. Faz as mudanças certas e tu vais passar a descansar. Aliás, tu hoje já vais estar com a casa mais leve. Quando te fores deitar, lembra-te de invocar a pirâmide azul profunda do Arcanjo Miguel para ser colocada sobre ti. Certo? Custa muito dizer isto. É assim tão difícil conectar-nos com o divino, meus amores? Ou nós preferimos procrastinar e sermos preguiçosos só para nos podermos queixar e andarmos a bater na mesma tecla e estarmos a arrebentar pelas costuras? Nós às vezes estamos viciados em sofrimento. Às vezes, para não dizer quase sempre. Então lembrem-se de pedir auxílio, ok? Sempre. E se não quiserem usar estas palavras, usem as vossas, mas peçam auxílio. Tá? E pronto, meus amores, agora vou. Façam as pazes com os números, tal e qual como devem fazer as pazes com os signos, com o vosso mapa astral, porque nada é pré-determinante, nada. Têm convites, como todos temos. Têm orientações que vos mostram como é que podem mergulhar na vossa vida. Sim, Felicidade Cunha, o não descansar também pode ser falta de magnésio. Aliás, uma coisa muito boa antes de dormir é comer uma banana. Comer uma banana antes de dormir também ajuda muito. Beber chá de camomila, camomila, a alfazema, ter alfazema no quarto. Todas essas coisas também ajudam muito. A alfazema, a lavanda, os óleos essenciais. Mas se não houver o cuidado energético, vocês podem ter a lavanda por todo lado. Que se não tiverem o cuidado energético, esqueçam. Ok? Tá? Se a tua cabeceira está a norte, está ótima. Ok? 354. Olha, vai ver o significado do número 354. Manifestar uma estabilidade numa mudança consciencial e de unificação. Sentir as pernas desinquietas na cama e não se conseguir dormir é horrível. Meu amor, isso só acontece quando há energias vampíricas muito profundas. Quando é preciso uma limpeza energética profunda. Ok? Quando isso acontece, é necessária uma limpeza energética profunda. Eu percebi as pernas desinquietas ou picadas no corpo. É porque estão a ser profundamente vampirizados à noite. Então tenham cuidados energéticos. Façam a vossa limpeza energética. E se não sabem, podem marcar a terapia ou podem ainda dizer e mandar mensagem que querem fazer a formação de Reiki, porque eu vou ensinar isso tudo. Passar-vos todos esses conhecimentos, como é que se podem cuidar e ser os mestres de vós próprios e não precisarem de outras terapias. Então agora, meus amores, Chico Coração Enorme, aliás, nesta formação e com todas as outras, eu explico sempre como é que vocês se podem sustentar com várias ferramentas. Vá, meus anjos. Chico Coração Enorme em vós. Tenham uma noite muito, muito, muito tranquila e muito abençoada. Gratidão por estarem aí. Amo-vos. Gratidão. Todas as bênçãos. Que seja mesmo uma noite tranquila e abençoada. E agora vá lá, vamos dar. Pela graça divina, Trindade alquímica, invoco-te agora. Arcanjo Miguel, Mestre Elmória, Mestre Merlin,
Ativem o aspirador cósmico profundo sobre mim, sobre todos os que estiverem conectados a esta emissão, agora ou em qualquer momento do tempo. Sobre os seus lares, sobre os seus corpos, fáscias, nádis, sistemas, até à 33ª geração, em todas as linhas de tempo, de espaço e de ser, universos, multiversos, realidades paralelas, acástico terreno, acástico cósmico, intramundos, interdimensões. Que seja ativado o aspirador cósmico profundo. Agora. E que pela graça divina os unicórnios se aproximem e envolvam cada um de nós num ovo de luz branco, dourado, diamantino, crístico. E o arcanjo Miguel ative a pirâmide azul profunda sobre nós e sobre o nosso lar. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora sim, vão descansar. Vamos, noite tranquila e abençoada.